Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Hoje celebramos a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se a gente fosse resumir o que aparece nessa passagem que nós ouvimos hoje, eu diria que se pode resumir em 2 palavras: foco e liberdade. Foco, porque tudo que Jesus diz de recomendação sobre a caminhada, para não levar nada, para não se ocupar com nada no caminho, ou para não ficar passando de casa em casa, mostra que o missionário enviado por Jesus tem uma determinação. E liberdade, porque nunca se impõe de maneira nenhuma a ninguém a mensagem segundo a orientação de Jesus. Mas dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão voltará para vós. Se fordes bem recebidos numa cidade, curai os doentes e dizei: o reino dos céus está próximo. Se não fordes bem recebidos, sacudi a poeira dos vossos pés e dizei: até a poeira desta cidade nós sacudimos contra vós. No entanto, o reino de Deus está próximo. Então, a liberdade, esse missionário, de um jeito ou de outro, ele prega a mesma coisa. Ele oferece a paz. Se tiver amigo da paz, a paz fica, senão ela volta para ele. Ele diz: o reino dos céus está próximo. Se for bem recebido, ele entra curando os doentes. Se não for, ele sacode a poeira dos pés. Então, o foco e a liberdade. Jesus diz que envia esses missionários como ovelhas no meio de lobos. E com isso ele não está querendo dizer que aqueles a quem eles são enviados são lobos. Ele está dizendo como ovelhas no meio de lobos. Que ele está querendo dizer que a missão não vai ser fácil. Será um embate difícil. Portanto, que eles não se preparem para fazer turismo, mas se preparem para trabalhar.
para trabalhar muito, exaustivamente. E se a gente pode tirar lições para a nossa vida, então, tiramos primeiro essa dos que são enviados. Jesus envia aqueles que ele escolhe. Diz o texto, ele escolheu outros 72. Ele, portanto, escolhe. A primeira lição seria aceitar a escolha de Deus por cada um de nós. Compreender que Deus nos exalta porque confia em nós. Por isso nos escolhe e nos envia. Esta missão para a qual ele nos envia, como ele mesmo diz, como ovelhas no meio de lobos, mas ele confia em nós. Trabalho árduo, ele diz, a colheita é maior do que o número de empregados. Não é um trabalho fácil. As outras duas lições que poderíamos tirar para a vida, o foco e a liberdade. A gente se distrai muito na vida com coisas que podem satisfazer no momento, mas que não nos levam aonde queremos chegar. Não cumprimentar ninguém pelo caminho não significa se fechar para quem passa. Não é não cumprimentar, é não se deter com as pessoas que passam. É cumprimentar sem parar, rapidamente. Faz um aceno, mas não perde o foco. Às vezes falta isso na nossa vida. Com muita facilidade a gente se perde, se ocupa com coisas que não são negativas, mas que nos impedem de caminhar. As coisas que podemos levar são úteis, mas são úteis para amanhã, não para hoje. Estamos carregando o futuro que nem sabemos se existe. E a liberdade. A liberdade de quem recebe. Às vezes a gente se pauta pelos outros. Temos sempre um pensamento adiantado do que os outros vão pensar, ou do que devemos fazer para que os outros pensem bem de nós. E aqui vemos a liberdade em quem recebe a mensagem. Ele pode ser amigo da paz ou não. Ele pode me receber bem ou não. Isso é problema dele. Por outro lado, a liberdade de quem está cumprindo a missão. Eu sei o que tenho que fazer. Dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Dizei, tanto quando fordes bem recebidos, como quando não fordes bem recebidos. O reino dos céus está próximo. Mesmo ao sair, tá bem, eu vou embora, mas o reino dos céus está próximo de vós. Essa liberdade. Então, compreender que somos escolhidos, compreender que a nossa vida tem sentido, tem valor, que podemos muita coisa porque Deus confia em nós, compreender que precisamos saber onde queremos chegar e ter foco, saber que somos livres e que os outros também são. Rezemos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.